momento. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Nós consagramos esse devocional nas tuas mãos. Nós te pedimos, continua ministrando ao nosso coração. Que cada menina que entrar aqui, Senhor, ela seja curada, onde o Senhor precisa curar, ó Pai. Seja nos seus sentimentos, nas suas emoções, cura física, em nome de Jesus. Que este tempo de devocional seja um tempo de cura e de marcar as nossas vidas. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Bom, a gente vai iniciar aí no mês de maio esse tema, que é o tempo de cura. E você com certeza já passou por algum processo em sua vida aí que você precisou de uma cura. Ou alguém que você conhece, né, já passou por algum momento e que precisou ser curado. E a gente vai falar aqui não somente de uma cura física, tá? Talvez você precise mesmo, ou alguém que você conheça precisa de uma cura física no corpo, né, seja alguma enfermidade, ou talvez uma cura nas emoções, nos sentimentos. Então, se você está precisando aí dessa cura, que você possa trazer à sua memória agora isso, e eu creio que essa noite vai ser uma noite de cura, amém? E então a gente vai dar início aí a esse tema, e aí a gente pode começar com um versículo que eu gosto muito, que está em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, você não precisa abrir, vou falar ele rapidinho, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E também cita que há tempo de curar. E o que seria, então, esse tempo, né? Quando a gente fala assim, o que é o tempo de cura? Então, o que seria esse tempo? É um tempo que a gente vai aprender mais sobre quem é Deus. Sim, até é engraçado, né? Você pensar assim, ué, mas estou precisando de cura, e como assim eu vou aprender mais sobre quem é Deus nesse tempo? Sim. Então, quando a gente passa por esses processos nas nossas vidas, Deus está nos mostrando o seu poder através de nós. E aí, abre comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Nós vamos aqui ver um pouquinho da história de Lázaro. João, capítulo 11. João, capítulo 11 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, a gente vê aqui a história de Lázaro, né, que ele era amigo de Jesus, muito amigo de Jesus, tanto é que quando ele morre, Jesus chora, né, um versículo bem curtinho, e fala, Jesus chorou. Então, ele era muito importante para Jesus, e ele tinha suas irmãs ali, Marta e Maria, que também estava vendo tudo aquilo acontecer com o seu irmão. Então, no começo do capítulo, ele está doente ali, e as suas irmãs mandam ali avisar a Jesus o que estava acontecendo. E ao receber essa notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, aquilo que nós enfrentamos, como nós vemos aqui na história de Lázaro, é para a glória de Deus. É realmente como a gente receber mesmo um certificado de aprovadas por ter passado por essa situação, por ter passado por essa enfermidade, seja em qualquer área da sua vida, seja uma enfermidade nos seus relacionamentos, uma enfermidade nas suas emoções, ansiedade, depressão, enfim, qualquer área. Tudo isso, eu quero que você memorize isso, que tudo que nós enfrentamos é
para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado através dessa doença, através dessa enfermidade, através dessas emoções que talvez estejam desreguladas aí. Tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. Para no final o Senhor te dar ali um certificado de aprovada e falar, ó, você conseguiu porque você me honrou e creu, né, acreditou naquilo que Deus é possível, tudo é possível para Deus, né? E aí você passa por essa situação e você vai dizer, isso é para glorificar o nome do Senhor. E quando também vier alguma pessoa, que também está enfrentando essa mesma situação que você, ou que você já enfrentou, e aí você vai se lembrar desse certificado de aprovada pelo Senhor e vai glorificar o nome do Senhor ajudando o seu próximo. Então, o que acontece com Lázaro? Ele está doente e aí ele morre, e todos ao seu redor veem essa situação de, meu Deus, Lázaro morreu, Lázaro está doente, e ele vem e morre, e foi sepultado. Coloca a pedra aí que Lázaro morreu. E quando o Senhor chega depois de 4 dias, né, que ele já estava morto, e Marta chega para Jesus, né, desesperado, fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. É muito interessante porque Marta, ela sabia do poder de Jesus. E ela cria mesmo que seu irmão iria ressurgir. Mas o que ela acreditava? Ele vai ressuscitar no último dia, aquilo que Jesus está prometendo, né? Ela cria, Jesus é filho de Deus, então vai ter a ressurreição do último dia. Ela acreditava nisso. Mas Jesus estava dizendo, não, o seu irmão vai ressuscitar, calma. Você vai ver o milagre acontecendo através dessa doença. Como ele disse lá no começo, isso é para glorificar o nome do Senhor. E algo acontece, então. Então, Jesus declara para Lázaro, sai para fora. E o que o Senhor está dizendo essa noite para nós, para você, para essa enfermidade, para essa doença, para esse tempo que você está passando, Deus está dizendo, sai para fora. Olha o que eu vou fazer na sua vida. É só um tempo, é só um processo. Parece que as situações estão tão, meu Deus, eu não consigo ver resposta, eu não consigo ver soluções. Mas o Senhor está dizendo, sai para fora. Olha o que eu vou fazer na sua vida, glorificando e exaltando o nome dele. E aí, Marta e Maria, elas tiveram que esperar 4 dias. Gente, 4 dias. Vocês imaginam a situação que elas estavam passando, e aí vê a doença, vê tudo aquilo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí morre. E aí elas estão esperando ali, não, já faz 4 dias que Lázaro morreu. Elas não sabiam o que iria acontecer. E o que talvez, eu quero que você reflita comigo nesse momento, o que talvez nesse período foi trabalhado no coração delas. O que será que o Senhor trabalhou? Lázaro morreu, meu irmão morreu, já fazem 4 dias, e Jesus não está aqui, mas Jesus vem até elas e diz, Lázaro, sai para fora. Enquanto esperamos, né, essa cura do Senhor, o que Deus quer trabalhar no nosso coração? Essa é a pergunta dessa noite. O que Deus quer trabalhar no seu coração? Talvez você não tem nada que precisa ser curado, não sei, mas alguém da sua família precisa de uma cura. O que Deus está trabalhando também no seu coração? Trabalhar, talvez, o caráter, a humildade, a fé, a compaixão, nesse tempo que nós estamos esperando por algo, né, por essa cura física, emocional, sentimental, o que Deus está trabalhando dentro de você? O que o Senhor está querendo te ensinar nesse período? Você está glorificando e exaltando ao Senhor através dessa enfermidade, desse tempo, ou você está murmurando? Se a gente vê ali, né, o povo caminhando no deserto, eles eram para chegar rápido, né, na Terra Prometida, mas eles demoraram 40 anos porque eles murmuravam. Então, eles reclamavam daquilo que estava acontecendo. Então, nesse tempo de cura, é tempo também de nos calarmos. Como a Amanda falou, né? Cuidado com as nossas palavras, né? Vamos ter cuidado ali com aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. E aí,
Será que nós estamos murmurando nesse tempo ou estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor? E olha que interessante, quando a gente olha para essa história de Lázaro, a gente vê a cura do Senhor trabalhando algo na vida das irmãs dele, na vida das pessoas também. A gente também pode ver o exemplo ali da história de Naamã, que está em 2 Reis 5, você não precisa abrir, mas é muito interessante e bonita essa história de Naamã, que ele era um rei, um comandante, né, do exército do rei, exército da Síria. Ele era um homem de conceito, um herói de guerra, vocês imaginam, né? Então, um homem mesmo ali que tinha autoridade e ele tinha lepra. E aí, uma menina cativa da terra de Israel, ela estava, né, a serviço da esposa de Naamã, e ela comenta, olha, se o meu senhor conhecer o profeta, né, eu creio que ele será curado. E aí foi concedido para Naamã ir ao encontro do profeta, e aí olha que interessante, ele levou prata, ouro, bens, cavalos, seus carros, e chegou à porta de Eliseu. E aí, quando ele chega, né, com lepra e tudo, chega à porta de Eliseu, o profeta, Eliseu sai para fora. Eu fico imaginando, imagina comigo aí, né? Ele com os cavalos dele, com os carros, né, daquela época, com os bens, com ouro, um homem muito importante. Ele chega na casa do profeta na porta, ok? Dentro da porta, na porta ali. E aí, Eliseu sai e fala assim: é só você, então, se lavar ali no Jordão 7 vezes. Mergulha 7 vezes e você vai ser curado. E aí, Naamã, aquele homem, fica indignado com aquilo que o profeta diz. Como assim? Ele questiona, mas como assim? Eu sou um homem tão importante e ele fala para mim mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, sendo que existem outros rios mais, né, melhores ali. E ele fala no Jordão. E aí os seus servos dizem para ele, rei, ó, se fosse uma coisa tão difícil, o senhor faria, ia ser tão fácil, por que você não faz? E aí, Naamã, ele queria honras, ele queria que o profeta, né, falasse, olha, meu Deus, esse homem está aqui na minha terra, vem aqui, vem me visitar. Não, o profeta só falou para ele, ó, vai mergulhar lá 7 vezes e o senhor vai ser curado. Um homem importante tomando banho no Rio Jordão. E aí, o que Deus queria trabalhar na vida de Naamã, nesse tempo de cura, era o orgulho. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele desceu e mergulhou e foi curado. Talvez nesse tempo de cura, a gente precisa também quebrar o nosso orgulho e falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma oração, eu preciso fazer um jejum, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso ter a constância no meu devocional, ler a palavra, porque às vezes a gente quer tanto a cura de Deus, mas nós não abrimos a nossa Bíblia para entender, Senhor, quem é o Senhor? Nós queremos tanto a cura de Deus, mas nós estamos pedindo tantas orações, ora por mim, mas e você? E nós estamos parando e orando, né? Temos tempo com Deus, às vezes Deus, nesse tempo de cura, vai quebrar o nosso orgulho. E aí, a gente vai precisar fazer como Naamã, descer e mergulhar e no Rio Jordão. Então, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Então, nesse tempo de cura, Deus quer trabalhar algo dentro de nós. E nós precisamos crer que nesse tempo, como diz ali em Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. Então, se você precisa de uma cura, creia que não há nada impossível para Deus. Mas o Senhor quer trabalhar algo dentro de você. E muitas vezes Ele vai quebrar algumas coisas para nos ensinar algo, para fazer a gente voltar para aquele lugar da essência da adoração. É muito interessante que quando o pastor, né, pastor de ovelhas naquela época, ele cuidava das ovelhas, e se uma ovelha fugisse do aprisco, e, né, a gente tem até a história das 99 ovelhas, que Jesus vai atrás de uma, 100 ovelhas, e uma se perde, e Jesus vai atrás delas. Enfim, e se uma saísse desse aprisco, o que o pastor fazia? Ele pegava a ovelha e quebrava as patinhas dela, e colocava no ombro, e levava ela de volta para o lugar em que ela queria estar.
ela foi machucada pelo pastor, mas somente para ela voltar para aquele lugar, do lugar que ela nunca deveria ter saído. Que o Senhor está falando, muitas vezes a gente vai ter que ser que nem essa ovelha, que o pastor vai ter que quebrar a patinha, mas para curar algo dentro de nós, para nunca mais a gente sair desse lugar que nós deveríamos nunca ter saído, né? Então, se muitas vezes o pastor quebrar aí a sua patinha, saiba que é amor do Senhor. Ele mesmo faz a ferida, como a palavra diz, mas ele mesmo cura, e para trazer um propósito diante de tudo isso. E aí, voltando no começo, Lázaro foi curado. Mas não somente ele, todos ao seu redor também experimentaram essa cura, como suas irmãs, as pessoas ao redor. A fé nela, gerou esperança, gerou confiança, assim também como as pessoas que acompanhavam a vida de Naamã também geraram algo na vida deles. E as pessoas viram, né, um doente, um morto, ressuscitado, um homem com enfermidade, com lepra, que ninguém podia chegar perto praticamente, sendo curado, e experimentaram uma cura. A fé, a esperança, a restauração. Então a gente aprende que nesse tempo aí, tudo é para a glória de Deus, tudo é para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor está trabalhando algo dentro de você nesse tempo. E nós só precisamos estar sensíveis à voz do nosso bom pastor. Saiba, se você está passando por um tempo tão difícil na sua vida, que você olha e fala assim, por quê? Então, ao invés de você se perguntar o porquê disso tudo, o Senhor está te convidando. Pergunte para mim o que eu quero trabalhar dentro de você nesse tempo. Por que eu fiz a ferida e por que eu quero curar? Pergunta para Deus o que o Senhor está trabalhando dentro de você. No tempo que minha mãe ficou internada, né, esses 29 dias, muita coisa dentro de mim, não só de mim, mas da minha família, foi trabalhada. Assim, coisas que eu nem imaginava, eu falei, meu Deus, Deus trabalhou tanta coisa. A minha mãe que estava ali precisando de uma cura, mas acho que não só ela, mas todos nós recebemos algo do Senhor sendo curado, né? Orgulho, fé, esperança, de olhar para uma situação e você falar, meu, eu preciso ter o dom da fé aqui, porque se eu não tiver o dom da fé, as coisas não vão acontecer. Eu preciso crer que Deus é poderoso para curar. Eu lembro de uma situação que aconteceu, né, nesses dias que ela ficou internada. Depois que ela fez a segunda cirurgia, o médico falou assim, olha, na quarta-feira você vai embora, né? Ela fez uma sexta e falou, na quarta-feira você vai embora. E aí a gente crendo, amém, em nome de Jesus, quarta-feira, então a gente vem para casa, todas felizes, passando aí por esse tempo de cura. E aí o médico chega na quarta-feira e fala assim, então, você não vai embora porque seus leucócitos estão muito altos, que o normal é 11, seus leucócitos estão quase 19, que é aquilo que indica que o corpo está com infecção, né? E então você não vai ter que ficar aqui. Aí a gente, como assim? Gente, de 11 estava 19, então o nosso é normal, 11 é 10, né? 19, e aí a gente ficou, e agora? Meu Deus do céu, e agora? E agora, como assim? Tá com alguma infecção? E também tá com alguma coisa no fígado, a gente vai tentar descobrir. E aí, eu e a Amanda, nós duas juntas, meu pai trabalhando, e aí a gente falou assim, vamos fazer um ato profético. E a gente acredita muito em atos proféticos, e aí a gente falou assim, então a gente vai dar, se você não conhece essa passagem que fala quando eles precisavam ali derrubar os muros de Jerusalém, eles deram 7 voltas para os muros caírem, e aí o Senhor nos trouxe isso, então deem 7 voltas no hospital, e os muros vão cair. E aí a gente, com fé ali, né, Deus estava depositando o dom da fé na gente mesmo, e aí a gente deu 7 voltas naquele hospital. Só que não foi, vamos dar 7 voltas. Não, a gente começou a orar em línguas, a gente começou a orar, declarando em nome de Jesus, leucócitos abaixando, em nome de Jesus, a cura sendo estabelecida, e orando. No outro dia, o médico chegou e falou assim, bom, os leucócitos abaixaram, foram para 15. E a gente falou, glória a Deus. Então, a gente viu esse tempo de cura, e Deus foi gerando algo dentro de nós. Então, isso que você está passando, calma, é só um tempo.
mas Deus quer gerar algo dentro de você. Se tem alguém aqui com depressão, com medo, com ansiedade, saiba que isso é para a glória de Deus. Deus não permite nada que não seja para a glória dele. A própria palavra diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus, né, venceu o mundo. Então, para finalizar, a gente aprende com tudo isso, com esse tempo de cura, que tudo é para a glória de Deus, que o Senhor está trabalhando algo dentro de você e que você esteja sensível à voz dele. E permita o pastor quebrar as perninhas da ovelha, mas saiba que ele só quer colocar você no lugar aonde você nunca devia ter saído, que é na presença dele. Amém? Então é isso. Antes da gente finalizar, de abrir para vocês comentarem, eu quero fazer uma oração. Então feche os seus olhos, continue conectado à presença do Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, porque a tua bondade nos cerca. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos carrega no colo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas as meninas, mulheres que estão aqui neste devocional. E eu declaro, em nome de Jesus, cura sobre a vida delas. Eu declaro mente sadia. Eu declaro corpo sendo normalizado, as suas funções, os seus órgãos, Senhor, em nome de Jesus. Mulheres que têm problemas no útero, nós declaramos agora cura. Mulheres que estão passando por alguma enfermidade interior no seu corpo, nós declaramos cura. Mulheres que estão passando por momentos de tantas aflições, nós declaramos no nome de Jesus cura. Senhor, nós te pedimos, derrama o bálsamo de Gileade sobre a casa de cada uma. Derrama, Senhor, a cura, aonde, Pai, os seus olhos enxergam, Senhor. Como a tua palavra diz que os seus olhos estão vendo a terra, Senhor. Então, cada mulher que entrou aqui, nós profetizamos no nome de Jesus um tempo de cura. Nós profetizamos em nome de Jesus restauração nos lares. Profetizamos em nome de Jesus a sensibilidade à sua voz, Senhor. Que agora, Senhor, a mente de cada uma seja aberta para o Senhor falar, Senhor. E nos coloca no lugar que nós nunca devemos sair, Senhor. Que a tua presença, Pai, que tudo isso seja para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa nesse momento, fiquem à vontade. É só a Mari